A gente está aqui hoje elegido para falar sobre o tema propriedade intelectual e as possibilidades de parceria público-privado para inovação. Agradecemos a participação de todos, inclusive os convidados hoje que estão aqui. Gladstone Deliberati, desculpa se eu errei o nome de alguma forma, ele é gestor de projetos da indústria do Sebrae RS. E nós temos aqui também o Wilson Santos, que é chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da Agitec UFFS. Gostaria de começar falando sobre propriedade intelectual, mas com uma pergunta mais direcionada ao Wilson, para introduzir o assunto. Então, nós gostaríamos de saber sobre o seu trabalho na Agitec, junto do Núcleo de Inovação Tecnológica, e como a UFFS, como tem trabalhado esse tema da propriedade intelectual e as possibilidades de parceria. Boa noite, Sheila. Prazer, a satisfação grande poder participar desse evento. E a feira está incrível, o pessoal da organização está de parabéns, muito bem organizado, muito bem, estruturas amplas, e a parte da inovação ganhou um destaque, né? E aí a UFFS também está em um espaço muito bacana. Já faço o convite que venham todos para a feira, venham conhecer o espaço aqui, o stand da UFFS, né? Uma oportunidade incrível. Em relação à pergunta, Sheila, a Agitec, né, Agência de Inovação e Internacionalização, ela é recente. Ela foi criada em 2020, né? Porém o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, é um setor, né, um espaço na universidade que existe desde 2015. Né? É um espaço que foi criado junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, na época, né? E recentemente, então em 2020, como eu falava anteriormente, é nesse espaço que é a Agitec, que é a Agência de Inovação. As demandas, né, o dia a dia da propriedade intelectual, a inovação tecnológica, todo esse viés que conecta o empreendedorismo, a inovação e a comunidade acadêmica e também a comunidade regional, acaba tendo um espaço na Agitec para se firmar parcerias, acordos, envolvendo patente, envolvendo marca, todo esse leque de opções da propriedade intelectual. Eu preparei uma pequena apresentação e gostaria, bem rapidinho, poder apresentá-lo agora, quem sabe? É possível? Né? Então, vou te passar o primeiro slide, não sei se o pessoal vai conseguir projetar isso na transmissão. Né? Já está? Ótimo. Vamos lá, então. Pode passar esse. Então, a estrutura, né, da Agitec, essa que está sendo projetada aí para todos, ela tem uma organização, um organograma, né, que em breve se pensa em ampliar o que se tem hoje, que se chama a parte de internacionalização, a parte de propriedade intelectual e agora ampliar para a parte de transferência de tecnologia, ou seja, tudo aquilo que envolve o posterior, ou seja, além da propriedade intelectual, que é a patente, o direito autoral, registro de software, todo esse leque, começar a conectar com o meio produtivo através de parcerias, essa transferência da tecnologia, envolvendo inclusive, e aqui nessa noite, né, o Gladstone na figura do Sebrae, a gente tem feito um trabalho bem bacana em outros espaços também, para justamente ter essa conexão com o meio produtivo, a indústria e o que se produz na academia, no dia a dia, né, os resultados da pesquisa. E aí, o que acontece? O pessoal pergunta muitas vezes assim, o que então a Agitec de fato tem como seu portfólio, né? a sua estrutura? O leque é muito grande. Né? A Lei de Inovação, ela foi criada em 2004 e passou por algumas atualizações em 2016 e regulamentada em 2018. Né? Então, essa estrutura, esse arcabouço legal, ele é muito amplo. E aqui a gente não vai entrar nesses detalhes, não vai entrar, né, nas minúcias, mas, enfim, na linha geral, a inovação tecnológica, a propriedade intelectual, todo esse arcabouço legal, ele já não é de hoje, ele é desde 2004, que já está vigente, né?
E aí vem algumas questões que se tratam, por exemplo, o que é então uma invenção, o que é uma criação, né? O que é inovação, todas essas informações, todos esses conceitos, né, propriamente dito, estão bem definidos nessa legislação. E, recentemente, a gente teve também a publicação, Sheila, da lei, internamente na universidade, da política de inovação. A política de inovação, ela traz para a ICT, para o FFS, as informações, ou seja, o regramento daquilo que a lei coloca em linhas gerais. Aí cada universidade define, né, estabelece os seus regramentos próprios. Agora, jamais ela irá contra a legislação maior, que é a lei de 2004. No entanto, ela traz algumas possibilidades de conexão com o meio produtivo, seja por meio de acordos de parceria, né, que é o mais conhecido para a PDI, onde que também envolve toda a parte de transferência de tecnologia, como também a conexão entre os inventores, os pesquisadores e o que se produz na academia. Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas eu posso também proteger via propriedade intelectual, via patente, e eu também posso publicar, ter um artigo publicado? Sim, a resposta é sim, eu posso. Então, por exemplo, para o pesquisador, para o professor, para o estudante, a propriedade intelectual ela tem um viés tanto do LATS, a produção via CAPES, via artigo científico, mas também eu posso trabalhar isso com o meio produtivo, né? E aí o Sebrae também tem se mostrado um grande parceiro, e aqui a gente vem conversando, dialogando com os diversos escritórios, né? Depois o Gladson vai apresentar um pouco mais sobre como que o Sebrae opera, né? Deixa eu ir passando os slides, e aí aqui eu quero mostrar um pouco desse resumo, né? Dentro de uma estrutura de qual que é o leque, né, de atuação. Propriedade intelectual, então nós temos o direito autoral, que envolve direitos conexos, direito de autor, toda a parte de propriedade industrial, que é marca, patente, desenho industrial, né, indicações geográficas, proteção sui generis, ou seja, cultivares, novas plantas, topografia de circuitos integrados, a parte de computadores, né, ou seja, toda aquela parte de estrutura de física, né? Em relação a... Pode passar mais um? Então, assim, eu não vou entrar no detalhamento da legislação, mas só para trazer aqui nível de conhecimento, essa lei, que é a 9279, ela é uma legislação que traz o que pode e o que não pode ser protegido. Então, Sheila, veja bem, se eu tenho conhecimento dessas informações, eu vou saber que uma patente, eu posso ter uma patente de invenção, né? Ou eu posso ter uma patente de modelo de utilidade. Então, esses detalhamentos, a Agitec, o NIT, é quem vai estar ajudando, auxiliando o pesquisador no dia a dia para poder também fazer a proteção. E essa mesma legislação, ela traz aquilo que não pode ser protegido, né? Por exemplo, parte de seres vivos, né? Então, ele coloca bem certinho lá o que não pode e o que pode, e o que pode de forma clara com os regramentos, né? Vamos passando os slides adiante, aí eu trago para vocês um resumo rapidamente de quais são as propriedades intelectuais que já estão protegidas, o que nós temos de um leque, né, Sheila? A gente chama isso nosso portfólio, né? Então, hoje nós temos o pedido de patente de 10 patentes, 10 PI na Universidade Federal da Fronteira Sul. É pouco divulgado, ainda é pouco conhecido, né, Sheila? Então, assim, o que acontece? No dia a dia, a gente está agora indo para os campi, entrando em contato com as entidades, né, de cada região, para divulgar, mostrar o que já foi produzido, o que já está sendo protegido via patente, via propriedade intelectual, mas também buscar novas parcerias, né? Eu trago aqui um exemplo, inclusive vou pedir para o pessoal projetar aquela tela anterior, onde que o registro de programa de computador é o primeiro, né, desde a criação da universidade. Um registro de programa de computador, também o pessoal acaba muitas vezes comentando no dia a dia, mas então eu tenho uma patente de software, né? Então, na verdade, conceitualmente, ou seja, por definição, não existe patente de software. O que existe é, eu posso usar um software e fazer rodar, fazer funcionar um produto, uma máquina, um equipamento. Então, eu posso solicitar uma patente daquele equipamento, porém com o software embarcado. Então, eu tenho uma patente de software embarcado. Aí sim, aí eu tenho uma patente.
Mas se não, é um programa de computador, é um registro, né? E aí, vou pedir para passar mais um outro slide, que é um outro exemplo de conexão com a indústria, com o meio produtivo e a universidade. Ou seja, os pesquisadores da área de química da UFFS acabaram, então, fazendo uma parceria por meio da Agitec, em conjunto com a Agitec, ou seja, a Agitec auxiliou nesse sentido, e nessa parceria foi firmado um acordo com uma empresa e uma outra universidade. Ou seja, são 3 entidades, 3 entes, né? E o resultado foi o quê? Uma patente de biodiesel. O biodiesel, a partir de um extrato, de uma matéria-prima, de um produto, né? E aí, ao mesmo tempo, esses mesmos pesquisadores entraram com um artigo científico, com a publicação na revista Nature, do grupo Nature, que é muito conhecida, amplamente divulgada, enfim, todo mundo conhece aqui o portfólio da Nature, né? Só que eles fizeram o caminho. Qual que é o caminho? Você faz o pedido de proteção via patente e, na sequência, no dia seguinte, publicou lá o protocolo. Você tem o protocolo no NPI da patente, você entra com a divulgação do artigo, né? Ou com o depósito, enfim, o encaminhamento. Então, essa ordem, essa sequência de trabalho que é o diferencial. Porque se eu fizer o caminho inverso, ou seja, se eu primeiro publicar o meu artigo e depois eu solicitar a patente, aí eu vou perder uma informação, uma etapa, né, muito importante que se chama a novidade. Então, a novidade é um requisito da patente, ok? Mas, enfim, a gente vai passar um outro slide agora. Eu vou pedir o pessoal passar a sequência. E aí eu quero, para não me delongar muito, né, porque senão o Gladson depois vai também ter o seu espaço, a propriedade intelectual e o passo a passo. Ou seja, então, na nossa página da Agitec, a gente tem todas as informações detalhadas, todo um organograma, todo um fluxograma de como que se trabalha, como se busca, como que se faz a comunicação de invenção, de criação. Eu tenho um resultado da minha pesquisa e o que eu faço agora? Como que eu faço a proteção? Como é que eu encaminho isso? Via Agitec. Qual é o fluxo? Está nessa página da universidade, do nosso Agitec. Agora, eu quero fazer uma parceria, eu quero que o Sebrae me ajude, me auxilie para fazer um acordo de parceria com a empresa e o meu projeto de pesquisa. Também está na página da Agitec esse fluxograma, ou seja, esse passo a passo, né? Vou pedir para o pessoal passar outro slide. E aí, eu quero deixar um contato aqui do campus Erechim, da UFFS, que é o professor José Mário. Então, assim, a Agitec ela está nos 6 campi da UFFS. A central, ou seja, onde que nós estamos trabalhando, era em Chapecó, na reitoria. Porém, nos campi tem os representantes, né? Ou seja, a Agitec também está nos campi. No caso de Erechim, é o professor José Mário. E eu também quero aproveitar deixar o nosso e-mail, né? agitec@uffs.edu.br e o nosso contato pessoal também para acessar. Tá? Caso qualquer pessoa tenha alguma dúvida. Perfeitamente. Estamos à disposição. Tá? Pois então, a gente também tem perguntas do Gladson, mas ele trouxe um vídeo, e daí eu acho que nós vamos passar o vídeo antes e começar a conversa. Todos os dias, o Brasil acorda, o Brasil se levanta, o Brasil sai de casa para empreender. O Brasil é o João, a Suelen, Antônio, Moara. São eles, nossos empreendedores, que decidiram construir a sua própria história com seus micro e pequenos negócios. O Brasil também é a Lúcia, que trabalha na loja do João. O Josimar, que entrega seus produtos na cantina da Suelen, que faz as marmitas para o salão da Josiara. E é essa grande cadeia de empreendedores que movimenta nosso país. Eles são o Brasil. Eles são a alma do Brasil. E nós somos a força do empreendedor brasileiro. Somos o Sebrae que o Brasil conta há 50 anos, que contou ontem, conta hoje e vai contar amanhã. Sebrae 50+50. Criar o futuro é fazer história. Você poderia nos falar sobre o seu trabalho de Sebrae, os projetos? Muito bem, então boa noite a Wilson, boa noite a todos. Todos os dias o Brasil acorda,
Agora tem a apresentação. Então, um prazer aí estar com vocês da Universidade Federal, né, Fronteira Sul. Já de primeira, assim, dizer que para nós é um prazer e uma honra estar com vocês e que dizer que o Sebrae está de portas abertas, né, para a gente poder construir algo em conjunto e poder fazer parcerias, poder ajudar aí no que tange principalmente micro e pequenas empresas, né, que é o objetivo do Sebrae, né, como foi passado aí no vídeo, a gente tem soluções, produtos, ações para empreendedores, para quem está pensando em empreender, mas também atende as empresas já constituídas, né? E fundamentalmente as empresas de micro e pequeno porte, faturamento de até 4 milhões e 800 no ano, né? Eu tenho uma breve apresentação que eu gostaria de passar. Eu tentei subir ela, mas não sei se ela está aparecendo. Acho que está aparecendo, beleza. Então hoje eu estou no Sebrae como gestor de projetos da indústria, né, aqui na região norte. Nós atuamos com 2 escritórios de negócio em Erechim e em Passo Fundo, numa região de 114 municípios, então uma região assim bem extensa, né, de municípios, e especificamente com a indústria. Vou falar um pouquinho então, obviamente, a minha temática ela vai ir mais para a indústria pela minha atuação, mas vou falar brevemente agora nesse início da atuação do Sebrae na região, que é importante as pessoas conhecerem, porque muitas pessoas às vezes não têm essa noção e esse conhecimento. Nós, enquanto Sebrae, temos várias formas de atuar, né, dentro da agregação de valor para essas micro e pequenas empresas. Então, desde o cara, como eu falei, que quer empreender, e desde empresas de micro e pequeno porte em todos os segmentos. Então, a gente divide esse atendimento entre empresas que, digamos assim, estão num nível mais inicial, e precisam de soluções mais básicas. Vamos dar um exemplo aqui: a empresa está com um problema financeiro e ela chega até nós e ela precisa solucionar esse problema financeiro. Então a gente daqui a pouco trata isso com uma consultoria, com uma capacitação específica para aquela empresa, então, entendendo a necessidade dela. E é por aí que a gente começa. Esse ponto é um ponto fundamental. A gente atua sempre na necessidade da empresa. Então, entende o contexto dela, o momento que ela está vivendo, e propõe aquela solução assertiva, mesmo que pontual. A gente costuma brincar, né? Com a semelhança do hospital. Tu chega lá, às vezes tu está com uma dor de cabeça e tu precisa sanar aquela dor de cabeça. Primeiro nós vamos com o paracetamol, né? Mas depois se entende que precisa entender de onde que está vindo a causa, né? E aí precisa de soluções para aprofundar isso. Eu, particularmente, então, atuo nos projetos que a gente chama internamente de projetos segmentados. Esses projetos, eles pegam grupos de empresas que já passaram por algumas das nossas soluções mais básicas e já, digamos assim, tem um nível de maturidade, não é nem maturidade, mas mentalidade, porque o processo de aperfeiçoamento da gestão, ele passa por mentalidade. Então eu preciso entender que eu tenho problema e a partir disso eu começo a buscar soluções. E o meu nível de solução, ele é um pouco mais avançado, digamos assim. A gente pega esse grupo de empresas por um período X de tempo e ajuda com uma série de ações dentro, um plano de ação com um conjunto de ações que vão ajudar nesse desenvolvimento. Então, aqui na região, particularmente, a gente está atuando com 3 segmentos: moda, metal mecânico e moveleiro. Esses 3 segmentos de indústria, eles têm suas particularidades, né, em relação a dificuldades e ações. Por isso que a gente primeiro mapeia o que essas empresas precisam e aí, em cima disso, a gente propõe ações específicas. Então, eu vou começar a falar pelo metal mecânico. Não sei se eu consigo passar a tela aqui, se puder passar para mim. No metal mecânico, a gente tem 3 projetos especificamente. Um projeto que a gente chama aí de Conexão Metal Norte.
Esse projeto ele visa o aperfeiçoamento de processos nessas empresas, então são empresas que passaram já pelo nosso atendimento em determinado momento. Trabalhamos gestão comercial, trabalhamos posicionamento digital, uma série de coisas. E agora essas empresas têm uma dor que precisam melhorar seus processos internos para ter uma eficiência produtiva maior e, consequentemente, maiores resultados. Uma dificuldade enorme que a gente está vivendo nas empresas de mão de obra, né? Não se acha mão de obra. Então, essa maior eficiência ela é chave no desenvolvimento desses negócios. Se puder passar para mim, eu não estou conseguindo passar aqui isso. A gente atua hoje com 20 empresas, né, nesse projeto. Além do aperfeiçoamento do projeto, a gente está trabalhando no desenvolvimento de novos produtos ou serviços que conversa aí, né, em determinado momento com a parte de patentes. Para quê? Para que esse empresário venha olhar o quê? Venha olhar o negócio dele hoje, venha olhar sua capacidade produtiva, em cima disso pensar quais são os novos produtos, serviços ou modelos de negócio que essas empresas podem implementar e podem ter um ganho, principalmente de agregação de valor. Porque o mercado está muito concorrido, tu tem vários outros players maiores competindo com muita força, isso traz custo, uma briga por custo muito intensa. Então aqui a gente quer trazer quais são as oportunidades para melhorar esse processo dentro dessas pequenas empresas. Se puder passar para mim. A gente está trabalhando aqui o Lean Manufacturing, métodos ágeis, inovação em produtos e serviços, inovação no modelo de negócio, e também atua muito forte com a realização de missões, feiras, né? Essas empresas elas têm acesso a participar de algumas feiras estratégicas, indo visitar e outras indo expor seus produtos e serviços para comercialmente poder potencializar seus negócios. Por favor, pode passar. Esse é um segundo projeto que a gente está atuando, que se chama Imersão Metal Mecânico Norte. Ele visa realizar experiências imersivas com a indústria metal mecânica. Então, agora, há uns 20 dias atrás, a gente esteve lá em Joinville, onde a gente visitou 9 indústrias do setor metal mecânico, onde esses empresários puderam ir ver na prática o que outras empresas que já estão mais avançadas fizeram em processos, em inovação, em gestão, em mercado, para, na prática, absorver esses conhecimentos e implementar nos seus negócios. Por favor, pode passar. Então, aqui são 20 empresas e a gente, todos esses projetos, até não falei no anterior, a gente visa resultados. Tem um período X de tempo para acontecer, tem um objetivo e tem resultados. Basicamente, nesse aqui, essas empresas saíram lá da missão já com um plano de ação para colocar para funcionar no negócio deles uma boa prática que eles aprenderam. Seja para melhorar um processo, seja para melhorar a gestão de pessoas que eles viram muito forte. Por exemplo, viram uma empresa matrizaria lá, que há 5 anos atrás ela faturava 15 milhões e tinha 72 funcionários. Hoje, com a mudança que ela fez nos processos e a melhoria, ela fatura 30 milhões e com 62 pessoas. Então, 5 anos se passaram e ela conseguiu ter um ganho produtivo fantástico e um aumento de faturamento e de lucratividade com processos desenvolvidos. Né? Então, esse é o objetivo do projeto. Tem uma ação muito forte aí de benchmark e que vai ajudar eles a desenvolver. Pode passar para mim, fazendo favor. Aqui eu já falei, então pode passar. Aqui também já falei dessa parte. O terceiro projeto se chama Metal Lab Norte, então é um projeto aí, então comecei pelo mais avançado, esse segundo intermediário, um terceiro é um nível mais básico. Aqui a gente trabalha, pode passar a tela, a gente trabalha com 20 empresas, 10 aqui, 10 em Passo Fundo, específicos só de consultoria. Que é aquele cara que eu falei lá, o cara mais básico, está chegando no Sebrae, tem uma problemática específica, preciso vender mais, estou com problema comercial, estou com problema na parte financeira, estou com problema em pessoas. A gente coloca a consultoria específica para desenvolver esta área e sai com essa área resolvida, porque muitas vezes assim, não adianta o cara chegar lá para desenvolver processo, ele tem um problema de vendas, ele tem um problema, né?
desses outros dois, nessas duas áreas que eu falei, ou outras, então a gente tem que sanar isso. Pode passar, por favor? Pode passar essa também. Então, 100% consultoria, pode passar. Vamos chegar no próximo projeto, que é um projeto que a gente chama de moda, mas a gente trabalha com muita indústria têxtil diversificada, né? Tem desde a indústria de uniformes até a indústria de moda em si, que faz moda feminina e tal. Esse projeto pode passar para mim, fazendo um favor. Ele visa trabalhar muito forte a identidade de marca. A gente entende que na moda, na confecção em geral, a gente tem um problema sério na micro e pequena empresa, que é ter a agregação de valor através de uma marca forte. E aqui a gente está trabalhando com 23 empresas visando esse objetivo, com ações de capacitação, consultoria e de mercado para ajudar nesse contexto do negócio. Pode passar, por favor? Pode passar mais um. E por fim, o último projeto, que é o projeto da indústria moveleira norte, que a gente até encerrou esse projeto agora em poucos meses. Pode passar para mim, 22 empresas. A gente trabalhou com a área comercial, processos e posicionamento digital. Volta uma para mim, só para eu falar e fechar com a minha fala, falando dos resultados, né? Aqui em 6 meses de projeto, a gente teve ajudou essas empresas a aumentar o faturamento em 22%, a lucratividade em 4%, e a conversão de vendas foi em 8%, mais de 8%. Então, isso são resultados palpáveis aí que a gente teve, e então esse contexto do projeto, de desenvolver essas ações, de trazer um profissional especialista naquela área, a gente entende que é fundamental, e é isso que traz o resultado dos projetos do Sebrae. Então, assim, falando brevemente, esse é o contexto assim, da atuação na indústria aqui na região norte. Atuamos muito forte em Erechim, Sarandi, Frederico Westphalen, Passo Fundo, né? Ali Marau, essa região. E depois tem municípios na volta aí que a gente tem atuação também, por em torno aí de umas 100 empresas que estão nesse projeto segmentado. E é isso. E agora vamos deixar para nós fazer um bate-bola aí, senão só eu falo também, né? Pois é, eu queria já emendar o assunto. Falou na questão da mudança da mentalidade, né? Não só a mentalidade. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito importante, né? E daí no momento que fala que vocês trabalham já com o pessoal da indústria que já está no outro nível, que olha o trabalho de outros e vai buscar para si aquilo ali, né? Vai achar meios de chegar, né? Ou os outros já chegarem também nessa mentalidade de construir, de inovar, né? Porque no momento que você deixa de ser aquilo, de ter aquele faturamento que tinha para chegar nesses números que tem que inovar ali dentro. As pessoas têm que ter ideias, né? Para poder ultrapassar aquelas barreiras que eles têm ali no dia a dia e realmente conseguir chegar nesses resultados. Uma das coisas interessantes que você falou também é que a gente trabalha bastante na questão das patentes, né? A gente também tem a opção de trabalhar as parcerias com o segredo, né? Então, muitas vezes a empresa não tem interesse em patentear alguma coisa revolucionária, mas quer desenvolver alguma coisa aqui para ajudar. Isso acontece muitas vezes, de repente, na área ambiental, por exemplo, buscam pesquisadores na universidade para desenvolver alguma coisa dentro do e não precisa necessariamente patentear, mas que ele vai ter, vai ser um objeto de uma economia, de repente, né, de uma reutilização, que é um insumo que eles tivessem que ter. Então, nesse sentido, assim, a universidade vem atuando também, sabe? Não só trabalhando nessa parte das patentes, que é mais o trabalho que a gente tem, né? A gente tem mais esse foco na propriedade intelectual ou registro. Wilson, vou continuar a pergunta, assim, só para continuar o bate-papo, né? Mas como você imagina a relação da pesquisa realizada pelos cursos da instituição e a comunidade da região de Erechim, né, nesse sentido?
Ótima provocação, ótima pergunta, Sheila. Eu vejo como cada dia mais as oportunidades, como oportunidades que se abrem por conta de que os pesquisadores, né, a comunidade acadêmica, ela tem cada vez mais esse olhar de resolver ou solucionar um problema além de toda a pesquisa, toda a parte da ciência, enfim, do método científico, né, mas também resolver problemas do dia a dia da sociedade, da comunidade, né? E a possibilidade de fazer acordos de parceria, né, com tanto público como privado, tanto com instituições diversas, né, é uma ferramenta, é uma oportunidade que a legislação, a lei de inovação traz e que ainda é pouco conhecida, Sheila. O pessoal ainda conhece, assim, não é muito divulgado, né? E o que a gente quer agora é exatamente fazer isso, é dar essa oportunidade de tornar conhecido, e como isso não é algo assim tão complexo, é algo muito simples, legalmente falando, né? Pode ter uma complexidade na etapa entre você definir qual vai ser o escopo da pesquisa, qual é a dor que a sociedade, que o mercado precisa, e aí sim, na sequência, você faz toda a parte documental, né? Então, o trâmite ali é rápido, né? Coisas que em outro momento se precisavam um tempo maior, né? Agora, com a lei de inovação, você tem todo um arcabouço legal, né, que te permite tramitar rapidamente, e é o que muitas vezes as pessoas querem, né? Ou seja, na verdade, é o que as pessoas desejam, que tem essa velocidade, né? Eu não sei se... Eu lembro de já ter comentado, mas o tempo, assim, que usualmente se tem um acordo de parceria, o que já tramitou, assim, em tempo recorde lá? Bacana, bem importante essa pergunta, porque o que acontece? Muitas vezes se cria essa ideia de que são 6 meses, 8 meses, 1 ano tramitando um processo, né? Mas isso não é um tempo necessário, adequado, né? Quando se está falando de uma necessidade de velocidade, né? Então, assim, muitas vezes o tempo está, como eu falava anteriormente, até você costurar, definir qual vai ser os objetivos, o escopo, montar o plano de trabalho entre a própria empresa, a própria indústria, seja a própria demanda, e o que o projeto de pesquisa tem para apresentar. Mas, assim, em média, o que a GTEC tem feito, em média, são 60 dias, né? São 60 dias, são 2 meses. Mas também já aconteceu, já teve casos que em 45 se resolveu. Mas aí vai muito desse time entre estar conectado, alinhado, o que o pesquisador, o que a pesquisa está já com sua mesa, sua bancada trabalhando, e o que aquela dor, aquela necessidade de mercado tem para se resolver, o que a sociedade, a indústria tem como demanda, né? Com certeza. Eu acredito demais nessa conexão entre... e o Sebrae tem trabalhado, né, nos projetos de inovação, justamente essa conexão entre os atores. Fundamental a gente encontrar uma sinergia entre nós todos, né? Um ponto lá, a empresa, onde é o demandante, a gente entender essa necessidade, ter claro isso e fazer essa ponte entre a universidade e a empresa. Temos grande potencial, eu acredito demais temos ótimos empreendedores regionais que desenvolvem coisas fantásticas, e eu acredito que essa conexão de tanto, às vezes falta algo nesse desenvolver, desenvolve uma parte e não consegue linkar, não consegue fechar aquele quebra-cabeça. Então esse é um ponto 1. Ponto 2, às vezes tem desenvolvido, mas precisa patentear, né? E o inicial ainda, o cara que precisa, não sabe nem como fazer. Então precisa entrar lá dentro da empresa, precisa entender quais são as oportunidades e daqui a pouco pegar na mão e ajudar. Tu falou da mentalidade antes, e eu tô há 9 anos no Sebrae. No começo, o primeiro ano que eu entrei no Sebrae, eu achava que a gente precisava trabalhar com quem queria.
porque a gente tem muito disso, né? Tem pessoas que estão motivadas a fazer algo novo, a criar essa agregação de valor no negócio, e tem muitos que nem sabem que isso existe. Então, logo depois que eu comecei a descobrir que o fato é, sim, precisamos trabalhar com as pessoas que querem, mas é nosso papel provocar essas pessoas a esse conhecimento, que muitas vezes nem elas sabem o que precisam. Então, com certeza tem um baita potencial para a gente fazer parceria, conectando esses 3 eixos e a gente entendendo como que a gente pode agregar conhecimento, conteúdo e inovação para esses negócios a partir de toda essa expertise que vocês têm. Queria aproveitar o gancho, aproveitar essa tua fala e comentar um pouco a questão da inovação, né? A questão da inovação, muitas vezes o pessoal pensa que a inovação é só disruptiva ou só inovação incremental, né? Então, essa questão de, no dia a dia, as pessoas, né, seja o empreendedor, o empreendedorismo ou o intraempreendedorismo também, né? Que pode acontecer na sala de aula, pode também acontecer na área acadêmica, mas também tem a questão da inovação. Se eu estou falando de uma inovação incremental, essa inovação incremental, ela vai agregar, ela vai trazer um complemento, ou seja, uma melhoria daquilo que já existe, né? Não vou estar reinventando a roda. Agora, se eu estou falando de uma inovação disruptiva, aí sim, aí eu estou criando algo totalmente novo, mas esse algo novo, ele pode ser também entendido como algo que você falava agora há pouco, eu nem sei que havia necessidade de ter um iPhone ou ter um aplicativo lá XYZ, mas aquele aplicativo veio e hoje, quando veio, eu chamei o Gladson, né? E aí a gente conversou e resolveu tudo, ou seja, isso já é normal. Mas há tempo atrás, essa novidade chamada inovação disruptiva, ela veio e trouxe uma necessidade, resolveu um problema, mas também trouxe uma necessidade. Então, assim, essa questão da inovação, ela é muito interessante porque, seja na área acadêmica, seja no meio produtivo, seja na sociedade, ela tem assim um viés bem que traz assim vários olhares, né? Só queria fazer uma contribuição nesse sentido também. Eu estava olhando a hora, tinha me contado que tem eu acho que vamos tentar organizar uma última fala de cada um de vocês e agradecer o evento. Né? Eu acho que foi uma ótima conversa, inclusive daria papo para mais, tenho certeza. Então, Sem dúvida, uma excelente oportunidade. Quero agradecer aqui o Gladson representando o Sebrae, né? E futuras parcerias que a gente pode estar fazendo, a própria universidade, via Agitec, Agência de Inovação, né? Em Chapecó, em Santa Catarina, no Paraná. O Sebrae, a gente já tem feito várias parcerias, já tem firmado vários acordos, né? Onde que a própria mentoria, né, de projetos de startup, de spin-off, talvez esses termos, esse termo, né, startup, spin-off, ainda não é tão conhecido, mas se eu falar um projeto inovador ou uma atividade de inovação, empreendedorismo, acaba então entrando na mesmo conceito, né? E sem dúvida, eu já deixei meu contato, mas enfim, quero reforçar que acessem a nossa página, né? Lá tem todo o link, né? Tanto WhatsApp, telefone, redes sociais, enfim, nós temos nosso canal no YouTube também, que é a Agitec no YouTube, temos Instagram, redes sociais, enfim, estamos tentando agora justamente buscar essa divulgação, né? Divulgar nosso trabalho, divulgar o trabalho da universidade e estamos à disposição, né? Obrigado. Maravilha. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, e deixar aberto, né, para a gente, em outros momentos, fazer novos papos, né, sobre temas específicos, fico à disposição. O Sebrae está aqui na Feira FRENAP, né, uma feira diferenciada aqui de Erechim e região, e que está com todo um espaço também de inovação aqui, a marca Sebrae X, né, uma marca que o Sebrae vem fomentando a inovação.
por todo o estado, e me colocar à disposição para a gente evoluir com as parcerias, né? Aqui em Erechim, nosso espaço de negócio está à disposição para todos virem conhecer, um espaço também diferenciado. Venham tomar um café conosco lá. Tenho certeza que nós temos algo aí que vai poder agregar com o negócio, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Todos nós temos oportunidades aí a empreender, desenvolver. Então tenho certeza que o Sebrae pode agregar de maneira única e diferenciada, transformacional, mais do que isso. Então agradeço, Sheila, Wilson, estamos às ordens e vamos afinar essas oportunidades aí, vamos entender melhor esses acordos com os outros Sebrais para ver como é que está acontecendo. Tenho certeza que a gente pode evoluir nessa parte também. Tá bem? Então, muito obrigado da minha parte. Fico à disposição. Um forte abraço. Estamos às ordens. Perfeito. Obrigada a vocês. Obrigado. Queria agradecer o pessoal da TV Fronteira que está colocando isso, né, transmitindo. E logo em seguida também a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Então, muito obrigada. Prazer estar aqui em Erechim e até a próxima. Até mais.